Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender o potencial que o Bitcoin tem de tornar as pessoas ricas. Lembre-se bem que o Bitcoin ele não é uma cartola mágica que você coloca o seu dinheirinho, faz um abacadabra e brota milhões. Não é isso que o Bitcoin serve. Não é para isso que o Bitcoin funciona. O Bitcoin serve como reserva de valor. Tá bom? Se você comprou um Bitcoin ou 0,00001 Bitcoin e daqui a 2 anos você sacar um Bitcoin ou 0,0001 Bitcoin, você sacou um Bitcoin. Não teve uma valorização no Bitcoin. O que aconteceu foi que a inflação comeu o seu dinheiro. Mas o Bitcoin não imprime moeda. E pelo fato do Bitcoin não imprimir moeda, ser descentralizado, não tem como você pegar a polícia e arrombar a casa de alguém para você frear o Bitcoin, né? Os governos ficam tremendo de medo. E por que os governos tremem de medo? Porque as pessoas começam a adquirir poderes. Por exemplo, o cara que começa a investir em Bitcoin corretamente, não é investir às cegas, meu irmão, não é um jogo do bicho. Você tem que estudar sobre o assunto, tem que saber fazer a ordem de proteção patrimonial para você resguardar o seu patrimônio financeiro, não fazer besteira. Tem que estudar, fazer uma análise de mercado para você fazer uma entrada em hold e uma saída em hold, valorizando aquele ativo em 5% na semana, 10% na semana, desde que você estude sobre o assunto. Não adianta você fechar os olhos e investir acreditando que em um momento na vida você vai se tornar milionário. Essa era já passou, tá bom? Então, o que é importante você entender? Por que o Bitcoin ele é temido pelos parasitas? Por quê? Meu irmão, se você investir no setor imobiliário, você vai pegar 150 mil reais, 200 mil reais, vai comprar um apartamento, você que tem dinheiro, vai comprar um apartamento para você ganhar de aluguel R$ 1.000. Se você investir na poupança, a poupança por ano está rendendo 3%. Se você investir nos fundos de investimento, basicamente são grandes corporações banqueiras comprando apartamento adoidado e os aluguéis dos apartamentos são os lucros divididos para os seus apoiadores. Se você investir nos fundos de investimento, não passa de 4, 5, 6%. Taxa Selic, tirando esse ano, a média é 6, 7%. Só que a inflação é 10%. Então, basicamente, campeão, não importa se você investe em poupança, taxa Selic ou fundos de investimento. Você, no final das contas, no período de 365 dias, você estará perdendo dinheiro. Porque a inflação ela está acima de qualquer ganho. Então, qual foi a maneira que o brasileiro encontrou de fazer render o seu dinheiro e sair da inflação? Através do Bitcoin. O Bitcoin ele foi criado para ser uma reserva de valor, para que mesmo que a inflação coma o seu dinheiro, por exemplo, Argentina, inflação de 50% ao ano. Pega, por exemplo, Venezuela, inflação de 20.000% ao ano. Ou seja, o cara que tinha R$ 1.000, 1.000 dividido por 20, em um ano os R$ 1.000 dele vai valer 50. Só que se o cara investir em Bitcoin, o que vai acontecer? Aqueles R$ 1.000 vai continuar valendo R$ 1.000. Mas caso a moeda do país dele desvalorize, é como se ele tivesse, por exemplo, R$ 20.000. Nossa, então ele ganhou R$ 20.000? Não, a moeda do país que desvalorizou. E o governo tem tanto medo do pobre ficar rico, mas tanto medo, que volta e meia ele quer regularizar, ele não está satisfeito com a regularização dos criptoativos. Já são mais de 1 milhão de brasileiros investindo em criptoativo, as pessoas estão acordando e eles estão loucos para taxar, campeão, louco para taxar. Então você imagina o seguinte, o pobre, ele quer comprar uma casa. Ah, eu tenho um sonho de comprar minha casa, minha vida. E aí o que acontece é o seguinte, cara, o Minha Casa Minha Vida custa em média R$ 200.000, dando exemplo. Se o cara juntar dinheiro, R$ 200.000, ele vai juntar durante 10 anos, batalhando, virando noite, trabalhando, deixando de ir na praia, comendo salsicha com miojo. Aí juntou os R$ 200.000 com muito esforço.
Quando chegar 10 anos depois, aquele imóvel que custava 200 mil vai custar 380, 400. Ou seja, o cara não vai ter conseguido juntar o dinheiro porque a inflação comeu o dinheiro do cara. E aí vai ficar nessa luta para sempre, tentando conquistar o imóvel. Ou pior, o cara vai financiar o Minha Casa Minha Vida 3 vezes o valor, para na tentativa que quando ele tiver 50 ou 60 anos ele pague a casa dele. Ele pague o apartamento dele de 40 metros quadrados. Isso sim é serventia e escravidão. E aí, qual que é a vantagem do Bitcoin? Você deixa de acumular os dinheiro no banco, você deixa de botar as mãozinhas dos parasitas estatais atrapalhando o seu dinheiro e você começa a investir sabiamente, né, com educação financeira em Bitcoin. E aí o que o cara faz? Pô, ganhei 200, 300 reais, em vez de eu botar no banco, eu vou colocar investimento em Bitcoin. Só que não é para você comprar às cegas, né? Dar uma João sem braço, querer a adivinha. Não é isso, campeão. Você tem que estudar o mercado para você se posicionar numa entrada de baixa. Para que quando a moeda desvalorizar, você analisar a macroeconomia, a microeconomia, você fazer uma entrada quando a moeda estiver desvalorizada. Para quê? Para que através dessa valorização você ganhe dinheiro. Isso é chamado hodler ou hold, como eu gosto de chamar por aqui, que é o cara que ele compra, aguarda o momento certo para vender. Isso pode acontecer no mesmo dia, na mesma semana ou no mesmo mês. E aí, praticamente, o cara consegue multiplicar o seu capital de giro. Vamos supor que o Bitcoin variou, em média, 4 a 5% na semana. E o cara fez o hodler, ele conseguiu lucrar esses 4%. E se somar durante um mês, o cara fez 10, 15, 20%. Que está muito acima de que qualquer investimento possa trazer para você. E isso multiplicado em um ano, o pobre que juntou 2 mil reais, ele consegue transformar nos 6 a 8 mil. Então, é a capacidade do pobre de comprar uma casa própria por 1/8 do valor do tempo. Então, ao invés do cara demorar 40 anos para comprar uma casa própria, ele começa a investir em Bitcoin sabiamente, demora 2 a 3 anos. E isso foge do controle dos parasitas. Por quê? Porque, de repente, você começa a ver esse valor, você vai deixar de trabalhar para patrão, vai deixar de fornecer a sua informação para o governo e vai viver disso. E quem sabe até sair do país. Porque a partir do momento que você começa a ganhar em Bitcoin, você vai começar a pensar, para que eu vou estar nesse país se existem países com taxas melhores, com impostos menores e com melhor qualidade de vida? E por que eu estaria aqui? Aí as pessoas elas ganham uma liberdade que elas nunca provaram antes. Então o Bitcoin ele serve como essa reserva de valor. Não pode ser investimento cegamente, porque se você comprar na alta, comprar o Bitcoin a 70 mil dólares, ele vier a ser 23, você foi avisado, porque é o cara que compra nas cegas. É o cara que não entende de mercado. Agora, o cara que entende de mercado, o que ele vai fazer? Ele vai analisar o mercado. Pô, o Bitcoin está na alta histórica. Evidentemente, esse valor não vai ser sustentado. Evidentemente, vai haver uma hipercorreção desse valor. Então, eu vou criar ordens de compra no valor bem mais abaixo do que esses 70 mil dólares. Vou colocar aqui uma ordem de compra em 23, 25 mil dólares, 27 mil dólares. E vou colocar essas ordens, vou me preparando para fazer isso aí, baseado em análise de mercado, em estudo que é feito. E aí, quando a moeda cair, haver aquela correção, ele vai entrar comprando. E aí, quando ela hipervalorizar, ele vai estar vendendo ou ele vai estar lucrando semanalmente. Depende da estratégia. É um position trade a longo prazo, é um swing trade a curto prazo, depende da estratégia que ele vai utilizar. Essa estratégia ela é tão bem assertiva que você vê mais de 1 milhão de brasileiros investindo em criptomoedas, preferindo o Bitcoin do que os bancos. E aí você vê um medo tão grande, mas tão grande, que você vê leis através de leis querendo frear essa oportunidade financeira que se é dada aos pobres, né? Então, por exemplo, vamos lá por partes. Olha só, a Receita Federal do Brasil agora exige que brasileiros paguem imposto até mesmo nas negociações de cripto. Ou seja, se você comprar o Bitcoin em 27, ele valer 30, o governo já quer arrancar. Ele não quer saber se o Bitcoin vai desvalorizar e você vai perder dinheiro. Ele não quer saber. Ele não quer saber que você ficou mal posicionado
teve que usar uma ordem de proteção patrimonial, chamada ordem Oco, para você não perder o seu dinheiro, e aí você foi estopado em 2%. Então você tinha lá 10 mil reais, menos 2%, 200 reais, você passou a ter 9.800 porque executou uma ordem de proteção patrimonial para você não perder os seus ativos. O governo vai te ressarcir esses 200 reais? Não vai, mas ele vai taxar em todo momento que você lucra. É isso que o governo está querendo fazer. Eu ainda não vi essa lei sendo executada, mas é o que o governo brasileiro está querendo fazer. Por quê? Porque é a única maneira, pelo menos que eu entendo por gente, do pobre, que vai demorar 40 anos comprar uma casa em 2 a 3 anos, é através do investimento em criptoativos. Eu não conheço outro investimento que consiga trazer recursos financeiros como esse. E o medo é tão grande do pobre ficar desperto que eles em volta e meia estão querendo taxar a criptomoeda. Então, olha só, os caras querem taxar, e aí, olha só, os brasileiros, eles já pagam mais de 1 trilhão em impostos em 2022. Ah, como que eu sei? Como que eu sei isso aqui, tá? Vocês não fazem ideia, um cara como eu, um empresário malvadão, paga de imposto. Vocês não fazem ideia, tá? Mas eu posso garantir para você que é pelo menos um Sieninha zero, tá? Em 2022. E o governo ainda assim quer taxar o Bitcoin. E as pessoas acham que o Bitcoin é a moeda única mundial, né? Olha o nível de mentalidade das pessoas. Todos os governos querem frear o Bitcoin, porque o Bitcoin está trazendo liberdade para as pessoas, e os caras ainda acham que essa é a moeda que vai ser a moeda estatal suprema, né? É brincadeira mesmo. Aí, para piorar, nós temos essa notícia aqui, ó. Depois de pirâmides e forex, CVM aperta o cerco contra influenciadores de investimento. Os caras querem regularizar os influenciadores de investimento. Os caras que falam de criptoativos ou de algum outro tipo de investimento, talvez internacional, aqui no Brasil, né? Eles querem que a pessoa tenha uma autorização, porque através da autorização você pode falar certos assuntos e não pode falar outros assuntos, né? Que maravilha! Para que servem esses órgãos mesmo? Eu não sei para que serve a CVM, eu não faço ideia. Nunca ouvi falar e provavelmente não tem grande importância histórica ou, né, importância social aqui para a gente. Mas aí eles vão acusar, eles falam que é pelo bem coletivo das pessoas. Tudo bem, existe sim pessoas que vão aplicar golpes. Isso existe, pessoas querendo seu dinheiro em todas as esferas, em todas as esferas. Você vai ter desde o assaltante até bancos que vão à falência e não pagam o seu dinheiro. Então, o tempo todo tem pessoas querendo te passar a perna. Isso é óbvio, campeão. Né? Não é só no mundo de cripto, está impregnado em todos os lugares, principalmente no Estado. Principalmente no Estado. Então, a Comissão de Valores Imobiliários, você vê que está apertando o ciclo dos influenciadores de investimentos, né? Por quê? Porque as pessoas estão deixando de investir, né, simplesmente em renda imobiliária para investir em criptoativos. Então, não é difícil de entender que a inflação destrói o seu patrimônio financeiro e alguns criptoativos, principalmente o Bitcoin, né, ele preserva o seu valor desde que investido sabiamente. Não é um dinheiro que você tira da cartola, tá? Você tem que estudar sobre o assunto. Eu sempre falo para os alunos, você vai começar a investir em Bitcoin, começa com 50 ou 100 reais, porque se você quebrar a cara, é só 50 ou 100 reais. Vai aprendendo, vai estudando sobre o assunto. Por quê? Quanto mais você estuda, mais craque você fica e gradativamente você vai colocando valores maiores, até você se tornar um hodler profissional. Não comece com muito dinheiro sem ter noção do que você está fazendo e jamais invista em qualquer criptoativo sem fazer a proteção patrimonial. Dentro da Binance, a proteção patrimonial é chamada de ordem Oco. Order, cancel, ordem. Você pode criar uma ordem de venda para cima e uma ordem de venda para baixo para proteger o seu capital caso aquela moeda venha cair de uma vez. Aí você consegue garantir que aquela venda daquele ativo e proteção do seu patrimônio. Nunca esqueça da ordem Oco. Pouco se é falada, muito é requisitado, tá? Pois bem, então você vê que os caras querem de toda maneira barrar o seu dinheiro aqui, né? E aí, cara, para que serve o governo mesmo? Olha bem, eu acabei de ver essa notícia aqui, ó. Eu achei assim sensacional. Para representar para você a importância do governo brasileiro, nós temos que pegar essa lei aqui maravilhosa, né? Vereadores aprovam criação do
Dia da Harmonização Facial em São Paulo. Olha que maravilha, né? Para que serve o Estado? Para que serve o governo? Para regulamentar, para criar um dia da harmonização facial. Que maravilha! Para isso que serve o governo, né, campeão? Para atrapalhar a vida do empresário, atrapalhar a vida do investidor e do pobre que está querendo subir de vida. É para isso que serve. Os ricos não pagam imposto, eles declaram falência, tá? E muitos deles não deixam a reserva financeira deles aqui, né? Eles deixam a reserva financeira deles na Suíça, deixam a reserva financeira deles em Singapura e não querem saber do Brasil, campeão. O Brasil é só para você que paga imposto, assim como eu, é só o pobre que paga imposto. Pobre e o pequeno e médio empresário. O rico não paga imposto, campeão. Garanto para você, tá? Por exemplo, tu pega uma empresa como a Volkswagen, a Fiat. Você acha que os caras pagam 30% de imposto, 20% de imposto, como nós pagamos, somente no imposto de renda, fora os bens de consumo? Não. Eles recebem subsídio estatal, eles têm uma amortização de parcelas, eles declaram falência, eles falam, ó, se vocês aumentarem o imposto, eu vou ter que fechar a fábrica, vai demitir 30 mil funcionários. E aí, campeão, eles vão dando aquela jogada deles. Para quê? Para pagar o mínimo possível. Quando você vai ver, o valor que os caras pagam é muito inferior a uma pessoa menor, tá? A uma empresa pequena. É muito diferente. Pois bem, se você quiser conhecer o meu trabalho, né, o conteúdo premium ele serve para isso, para alertar as pessoas. Você tem aulas de empreendedorismo, como vencer todas é um módulo que tem 73 aulas que eu ensino você a empreender no mercado físico, digital e marketplace. Você vai aprender como funciona o empreendedorismo para você desatar essas amarras horrorosas do sistema. Além do Como Vencer Todos, você tem o meu contato pessoal. São poucas pessoas na internet que dão a cara a tapa, que disponibilizam o contato pessoal para você poder tirar dúvidas. Então, o cara que faz parte do conteúdo premium, ele tem o meu contato pessoal, fica mais fácil dele tirar dúvida. Ó, tô com dúvida em tal coisa, o que você me recomenda, o que você me auxilia, o que você acha mais fácil, por onde eu começo. Fica muito mais fácil de eu poder te ajudar e orientar, tá? Então, o contato pessoal serve para isso, tá? E lembrando que o contato pessoal não é uma recomendação de investimento, mas sim é uma educação. Eu ensino para as pessoas. Eu tenho o maior prazer do mundo e vou ter o maior prazer do mundo em te ensinar. Como investir em Bitcoin Ethereum é um módulo de criptomoedas que você vai aprender, né, como trabalhar com criptoativos, como se posicionar corretamente, né? Você vê as avaliações positivas, já trouxe essas aulas por aqui, e nós temos também nossa comunidade fechada, né, que é uma luta contra a tecnocracia. Você vê 107 avaliações positivas, onde eu ensino para as pessoas a se tornarem rastreáveis. O seu telefone, compartilhe o seu endereço, compartilhe onde você esteve, compartilhe quantas pessoas tem na sua casa. Todas essas informações são vendidas no mercado negro. Então, meu campeão, se você não quer que os seus dados estejam disponíveis ao público, tanto para o governo quanto para pessoas malvadas, eu recomendo que você comece a tomar certas precauções. Ou você acha que o Mark Zuckerberg não coloca uma fitazinha na câmera dele, desabilita algumas funções do notebook, do celular, por que você acha, né? Então, quem quiser conhecer o meu trabalho, é a junção de todo esse conteúdo, tem links aí na descrição, vai ser uma experiência fantástica para você. E claro, tem o meu suporte pessoal, tá? Já de cara, assim que você fizer essa aquisição, se você quiser, tá? Não é obrigatório, você já de cara entra lá no Telegram e me manda mensagem que eu já vou conversar com você. Espero que você tenha entendido para que serve o governo, a não ser para atrapalhar a vida do pobre e do investidor, né? Então fica aí a dica para vocês. E outra coisa, se o circo se apertar no investimento em criptomoedas, você pode investir fora do Brasil. Nada te impede de investir fora do Brasil. E aí você investe fora do Brasil, fica livre da tributação brasileira. Você vai ser tributado no país que você estiver investindo. Mas de repente, se você investir em Singapura, a tributação vai ser muito inferior, 6%, 4%, melhor do que os 27% brasileiros, né? Então depende. Então assim, fica a critério de vocês. Caso o circo se feche, eu percebo que as pessoas vão começar a investir em criptomoeda em outros países. E aí sim, o governo vai ter enorme dificuldade de poder taxar as pessoas. A partir do momento que as pessoas
perderem a credibilidade no governo, para que eu vou pagar imposto? Então, simplesmente, na minha visão, o governo deveria abrir o mercado. Porque quando o governo abre o mercado, incentiva as pessoas a investir no Brasil, as pessoas vão pagar imposto brasileiro. Agora, se o governo começa a dificultar a história do investidor, o investidor vai caçar outros lugares. Isso é óbvio, né, meu irmão? É lei de oferta e demanda. Se não está tendo demanda aqui, por que o cara vai ficar aqui? Né? Então, é basicamente isso. Eu sugiro aos governantes que, se alguém, por algum milagre, estiver me assistindo, abra o mercado, porque se você fechar o mercado, a única coisa que vai acontecer é que todo mundo que investe em Bitcoin vai recondicionar sua carteira por fora do Brasil e game over irrastreável. Agora, se você abre o mercado, as pessoas vão transitar, vão investir em Bitcoin tranquilamente aqui no Brasil, ninguém vai ser incomodado e no final do ano os caras pagam imposto e ok. Agora, não venha cobrar imposto por transação, que isso eu não faz ideia. Aí já é um pouco até antiético, tá? Bom, quem quiser conhecer o meu trabalho, inclusive sobre tecnocracia, links aí na descrição. Fique na paz.